Tiago, servo de Jesus, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Bom dia, irmãos. Esse acampamento foi muito bom para mim. Também foi a primeira vez que eu fui no acampamento de criança. O tema desse acampamento foi o livro de Tiago. Todos os dias de manhã tínhamos devocional do livro de Mateus. Se eu não me engano, 5, 6 e 7. Dentro de tudo isso, três coisas me chamaram a atenção. Uma delas está localizada em Tiago e Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 a 4 e 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais per perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós devemos perseverar até o fim, principalmente nas coisas do Senhor. A segunda coisa, a segunda coisa está localizado em Tiago 4, 13 a 15. Atende agora vós que dizeis: hoje ou amanhã ireis para a cidade tal e lá passarei um ano e negociarei e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por e instante e logo se desaparece. Em vez disso, de, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Nós não devemos fazer planos fora da vontade do Senhor. Devemos colocar o Senhor na frente dos nossos planos. A última coisa, a última coisa está localizado em Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus, da palavra, e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei prefere, prefere perfeita lei, lei da liberdade e dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso para praticantes em esse será bem-aventurado no que realizamos. Nós não devemos ser só ouvintes da palavra do Senhor, mas sim ouvintes e praticantes. Essas foram as três coisas que me chamaram a atenção nesse acampamento. Amém, glória a Deus. Tem uma quarta coisa aí, mas ele está um pouco. Ele tem que falar. Não quer falar nele? Posso falar? Pode. Bom, que durante o estudo lá, tanto Mateus, né, o André fez questão de mencionar, quanto o Tiago alerta sobre o perigo da gente julgar o próximo. E lá no acampamento, o Isaac ele teve uma situação inusitada que, brincando com um dos coleguinhas lá, um dos irmãozinhos, ele acabou se caindo nisso, de julgar. A outra criança estava com uma dificuldade, mas não era uma dificuldade porque ele queria. O Isaac ficou assim, apressando ele, né? Tentando, de certa forma, intimidando para ele poder fazer aquilo. Aí, logo depois, o André frisou essa parte e ele entendeu. Eu não posso julgar. Então, essa aí seria a quarta coisa que eu estou completando por ele. Não é isso? Sim. Amém. Mesmo? Só isso? Finalizou? Amém. Glória a Deus. Mas me chamou a atenção para a leitura. É um tema que, para mim, aborda todo o caminho de Deus na Bíblia e também na obra dele na terra. E o assunto é oração. Né? Mas eu li esse irmão um comentário tão precioso sobre a oração que ganhou realmente o meu coração. Porque esse assunto da oração é um assunto tão íntimo, tão relacional nosso com o Senhor, e tão relacional também com a sua obra e com a expressão da igreja. Mas eu já li já li muitas coisas sobre oração, e vários irmãos. Mas esse irmão, e ele é um irmão que é considerado um príncipe dos pregadores, que é um estúdio, né? E nesse comentário do João, ele diz o seguinte: e o Senhor, que nós, quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos nos atentar para um fato, de que agora Ele é o nosso Pai. E o nosso Senhor Jesus, quando Ele é chamado a compartilhar, existe realmente uma súplica dos discípulos com respeito à oração. E ele fala, Senhor, ensina-nos a orar. Mas veja bem, irmão, quando nós chegamos a esse ensino que está lá no livro de Mateus, vamos lá, Mateus 6, de 5 até o versículo 15. Sim. Então, Mateus 6, 5 não, Mateus 6,
verso 5 até o versículo 16. E ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Assim fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Vocês oram assim. Então, agora o Senhor passa o modelo de oração. Da igual maneira, no livro de oremos, ele expõe de forma tão conscienciosa, tão plena e tão completa sobre a oração. Então, ele diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nosso irmão Spurgeon, me diz o seguinte: e quando você comparecer, quando eu comparecer, quando nós comparecermos perante o nosso Pai, ele então fala da paternidade. Faça menção da paternidade. Não se esqueçam nunca disso. Ele diz o seguinte: que quando o nosso Senhor Jesus estava no Getsemane, ele se apresentou diante do Pai como filho. E ele disse: como filho, o nosso Senhor não faz colocações e reivindicações. Ele diz que, como pai, ele agora, como filho, ele tem direito. Ele tem direito. Então, ele se comparece perante o Pai e ele faz, então, uma exposição realmente da sua necessidade. Eu devo ou não devo? Como? E ele se dobra, então, diante da vontade do Pai. Mas o irmão Spurgeon disse que, como servos, os nossos direitos foram todos caçados por causa da nossa fé. Como servos, todos os direitos da velha criação foram anulados. Mas como filhos, agora o nosso Senhor Jesus traz uma nova visão, ele abre o leque. Ele não é mais o meu pai, ele agora é o nosso pai. E esse irmão me diz o seguinte: que quando o Senhor foi à cruz, naquele momento, o Senhor então criou um novo homem. E este homem está agregado a ele. Este homem é o Filho de Deus. Este homem é a igreja. Isso é a cabeça. A igreja é o novo homem da nova criação. Novo paradigma. Ele diz: quando você for pregar as coisas perante o nosso Pai, o Pai Celestial, não abra mão da sua paternidade. Não trata ele como Senhor. Ele é o Pai que toma o nome de toda a família. Irmãos, isso parece ser tão pequeno, mas para mim isso é tão grande. Tão grande. Isso ganhou o meu coração. Isso me deu, parece que o Senhor queria que eu abrisse a janela para a reunião, para a oração. E muitas vezes, irmão, o que eu posso perceber é o seguinte: que nós, às vezes, nos perdemos na oração. Eu me perco na oração. Eu me perco na oração coletiva. E eu sei, que como irmão, como membro de corpo, eu nunca poderei completar e nunca poderei estender e atender todas as necessidades de oração de Deus na igreja, da sua obra na igreja. Eu sei que não somos tão pequenos, mas eu sei disso. Mas, irmãos, quando nós estamos juntos, irmãos, nós temos o nosso Pai. Amém. Nós estamos juntos. Nós nos apresentamos para a oração. E que o Senhor possa ganhar isso no coração de todos os irmãos, como ganhou também na minha vida. Sabe, que Ele é Pai.
e que ele tornou o dono de toda a família dele. Ele não se esquece de nenhum dos. Amém. Isso para mim foi tão doido. E aí eu fico em alguns irmãos questionados para ele. Mas ele foi ouvido do jeito. Aí o irmão disse: como ele não se ouviu? Se a ele não tivesse nascido, ele não teria ouvido. Ele foi ouvido, sim. Ele foi ouvido no Getsemane, porque ele trouxe à existência este novo homem espiritual, que hoje é a chave de todas as coisas do universo. Irmãos, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro comunicar a sua igreja. Nós precisamos ter ouvidos habilitados para ele. E os olhos do coração abertos para enxergar. Mas o Senhor está trabalhando e abençoando o seu povo. É isso que eu queria compartilhar, que foi tão precioso para mim essa semana. E eu quero confessar para os irmãos: reunião de comunhão é uma reunião que ganha na minha vida. Porque eu posso realmente compartilhar sem temor da vida que Deus faz, se aquilo que ele realmente realiza na minha vida. E todos nós passamos pelo Calvário, não, pelo Getsemane. E parece que alguns ele não contemplam. A gente acorda de manhã, está lá. Você dorme, está lá. De madrugada você acorda, vai orar, está lá. Aí você pode se apresentar diante dele e dizer: Senhor, segura, Pai. Amém. Ele está coordenando e dirigindo o programa. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe. Irmãos, Amém. Acho um pensamento que veio ao coração logo no início da reunião, quando Priscila leu aqueles textos. Deixa eu tentar construir um pouco essa história, e daqui a pouquinho eu menciono especificamente o que veio ao coração. Então vamos começar lendo juntos o relato da transfiguração do Senhor, no capítulo 9 de Lucas. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Essa aqui é possivelmente a segunda vez que os céus se abriram e se manifestaram com respeito à pessoa do Senhor Jesus. Primeira vez, quando o Senhor foi batizado. Então o céu se abriu e ouviu uma voz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Era uma palavra de aprovação. Depois dos primeiros 30 anos de vida do Senhor, o Senhor
Precisamos lembrar, é o Filho eterno de Deus. Eterno. Mas ele se encarnou. Enquanto homem, ele tem data de nascimento, que a gente não conhece bem, mas ele tem um princípio. Deus formou para ele um corpo de carne no ventre de Maria. Então ele tem aquele início enquanto, digamos, homem. Para sempre ele foi filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Mas ele, enquanto homem, teve início. E para sempre será ambos agora. Tanto filho de Deus, como filho do homem. Né? Ele está como filho do homem à destra do Pai hoje. Essa é a nossa garantia de que estaremos com ele também. Então, depois de 30 anos, dos quais conhecemos muito pouco, então, dizem que são os 30 anos escondidos do Senhor, mas escondidos para nós, né? Deus tudo conhece, tudo observa. Então, Deus deu uma palavra de aprovação naquele momento, como dizendo, daqui para trás está tudo bem, tudo perfeito, tudo me agradou. Este meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho meu prazer. Alguns dizem que o peso da palavra no grego é em quem tenho todo o meu prazer. Nada fora da pessoa de Jesus atende, satisfaz, dá prazer ao coração do Pai. Está tudo ali concentrado. Bem, começou seu ministério naquele momento, ministério público, né, com batismo. E depois de 3 anos, ocorre este evento, em que eles sobem ao monte, possivelmente o Monte Hermon, isso é uma hipótese, para orar. E enquanto oravam, ele foi transfigurado. Como se Deus tivesse, né, removido o véu que escondia, cobria a glória do Filho. E eles viram a sua glória. Viram aquilo que ele era na sua essência. E mais uma vez, o céu se abriu e tem essa voz que disse, este meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mais uma vez, uma palavra de aprovação. Então, a parte, digamos, escondida do Senhor foi aprovada. A parte pública do Senhor foi aprovada. Né? E o irmão Campbell Morgan, falando desse texto, e não somente ele, né? Ele faz a seguinte observação. E para isso, é por isso que eu fui para o texto de Lucas, porque só Lucas nos dá essa informação. Então, passem uns versículos para frente. Observe o que diz o versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, quase como dizendo, olha, ele estava pronto para subir ao céu. Aqueles dias haviam se cumprido. Ele havia vindo como um homem. Na sua vida escondida, ele agradou o Pai. Na sua vida pública, ele agradou o Pai. Chegou lá. Ele havia sido aprovado pelo Pai. Então, ele estava pronto para subir ao Pai. Mas esses 2 varões que estavam com ele, Moisés e Elias, como é que Pedro soube que era Moisés e Elias? Um dia perguntaremos a ele, né? Mas era Moisés e Elias. E aqui diz o texto no versículo 31 que eles conversavam a respeito da partida do Senhor. A palavra ali é êxodo, do êxodo do Senhor. Como é que o Senhor ia voltar para o Pai? E aqui diz que em Jerusalém, não dali, né? De modo que houve uma decisão da parte do Senhor de dizer, eu poderia subir ao Pai agora, mas, versículo 51, o restante dele diz, ele manifestou no semblante a intrépida resolução, decisão de ir para Jerusalém. E nós sabemos muito bem o que aconteceu em Jerusalém.
Faltavam ainda 6 a 7 meses até a crucificação, desse ponto da história. Então ainda tinha um resto de ministério. Muito bem? O que isso tudo tem a ver com o que lemos no início da reunião? Então vou convidar os irmãos para um versículo que foi lido. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. 10. Versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui o texto associa o véu à carne do Senhor. O Senhor é o véu. E a gente sempre pensa no véu, no que aconteceu dali para frente. Ele foi rasgado, porque foi mesmo, né? E o caminho foi aberto, e nós temos livre acesso. E essa é a nossa grande alegria, a nossa bênção. Mas, irmãos, antes dele ser rasgado, esse véu era a separação. Esse véu era a separação. O Senhor nos separa. O Senhor, na sua perfeição, dos primeiros 70 anos, depois dos últimos 3 anos do ministério, tudo perfeito. Aquelas palavras Deus nunca disse com respeito a nenhum outro homem. Então, a humanidade foi separada. De um lado, o eterno Filho de Deus, que se fez homem e viveu uma vida perfeita. Como dizendo, é assim que se agrada ao Pai. E do outro lado, todos os demais. Estávamos separados. Ele é a separação. Porque ele diz, eu sou o padrão. E automaticamente estamos excluídos. Automaticamente estamos reprovados. Ele é o véu que faz essa separação. Irmãos, se o Senhor tivesse subido ao Pai, ali do Monte Hermon, do Monte da Transfiguração, para sempre teria permanecido aquela separação. O grão de trigo teria permanecido só. Mas aqui nós vemos o amor do Senhor pela sua igreja. Porque ele optou, ele decidiu, ele manifestou a resolução de descer até Jerusalém e de, caindo em terra, morrer. Ao fazer assim, então há muito fruto. E graças ao Senhor nós somos fruto. E aí sim, aquele que fazia separação, porque ele havia vivido uma vida perfeita, Deus o fez pecado por nós. Ele foi feito como nós no pecado, mas sem pecar. E aí sim, ele foi rasgado. Ele foi moído. E então o caminho se abriu. Graças ao Senhor. Então nós precisamos, quando lembramos do véu, e claro, nós sempre lembramos que ele foi rasgado. Sempre lembramos que o caminho está aberto. Mas devemos lembrar também que o Senhor é tão perfeito na sua pessoa, que antes de ser rasgado, antes de abrir o caminho, ele era a separação. Nós estaríamos separados para sempre. E a separação continua, né, irmãos? Porque quando o Senhor foi sepultado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro, em Atos, dando aquele discurso logo pouco depois do Pentecostes, ele disse assim, porque não era possível que fosse ele retido pela morte. A morte não tinha onde segurar o Senhor. A morte segura o nosso pecado, né, irmão? O salário do pecado é a morte. E porque nós pecamos, a morte tem reivindicação sobre nós. Mas o Senhor não tinha pecado. A morte não tinha o que reivindicar nele.
Não tinha onde segurar, então não conseguiu segurá-lo. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pergunto, a quem de Adão Deus ressuscitou? A ninguém em Adão. Adão é para ficar morto mesmo. Mas em Cristo, nós também somos ressuscitados, para vivermos em novidade de vida. A vida perfeita que ele viveu. Então ele não só primeiro é a separação, mas também ele abre o caminho. E depois de abrir o caminho, não somente isso, ele é ressuscitado pelo Pai. Adão para sempre tem que ficar onde está. Tentar melhorar as coisas na nossa força é tentar tirar Adão de onde ele está. Adão não pode servir a Deus. Não é isso que diz Paulo aos Romanos, capítulo 8? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então tem que ser no Espírito. E no Senhor aprove a Deus nos ressuscitar e nos colocar nele. E é por isso que podemos andar em novidade de vida. Mas que vida é essa? Irmãos, não pode ser a vida de Adão. A vida de Adão é sempre um fracasso. Tem que ser a vida do Senhor. Aquela que o Pai disse, eu me agrado dessa vida. Esse é meu filho. É isso que eu gosto, que eu desejo. E isso é possível a nós. Porque Ele foi à nossa frente. Porque Ele deu a sua vida. Porque Ele decidiu cair na terra e morrer para produzir muito fruto. E pela bondade de Deus, somos o fruto do penoso trabalho da sua alma, nos diz Isaías capítulo 53. Então, o Senhor me encorajou nessa manhã com essa palavra. Primeiro, Ele é a separação. Olhamos para o Senhor e nos sentimos tão diferentes, tão longe, em termos de padrão, isso é separação. Mas esse véu que fazia a separação foi rasgado, foi desfeito, né? Então nós somos chamados a nos apresentar com intrepidez, né? Com a certeza e a garantia de que o nosso Pai nos recebe no seu Filho. Amém. Que o Senhor nos encoraje.